Vídeo com o objetivo de comentar sobre os três gaúchos na Série A. Eu começo pelo Juventude, onde fiz questão de comentar antes do jogo que o Jaconeiro tem hoje contra o São Paulo. O Juventude jogaria em casa, precisando somar pontos. E também com o apoio de sua torcida para ajudar a superar o trauma de perder o técnico na sua melhor fase na competição. Só que a direção vendeu o mando de campo. E a partida será em Brasília, com certeza casa cheia de São Paulinos. Então, eu não queria ser engenheiro de obras prontas, com o resultado na mão. Se o Juventude vencesse, viu só? Vocês não confiam no time do Juventude, ele pode jogar em qualquer campo, ele não tem medo de adversário nenhum. Se o Juventude perder, essa diretoria é criminosa, onde já se viu, já é difícil, eles complicam mais ainda. Fora presidente, fora isso, fora aquilo, não tiver nem condição de segurar o treinador. Eu acredito que, com o sangue quente depois do resultado, qualquer um dos comentários teria uma coerência e um pouco de razão dentro do passionalismo, claro. Mas eu quero ser racional. O Juventude perder o seu técnico agora não é culpa do Juventude. É o fator dinheiro. O Inter chegou no ouvido do Roger, mandou um caminhão de dinheiro. Ele, como profissional, que na sua carreira para os padrões de futebol, não alcançou ainda um salário de técnico de ponta, seria a primeira vez. Se eu estou no lugar dele, mesmo sendo gremista, eu aceitaria sim. Porque paixão, paixão, trabalho, trabalho. Amigos, amigos, negócios à parte. E o fato do clube vender o mando de campo, poxa, a gente sabe o quanto custa o futebol e que a arrecadação do Juventude está longe de ser, pelo menos semelhante à de uma dupla Grenal, que também, hoje em dia, não é lá essas coisas comparado aos grandes do país. Então esse dinheiro não é que seja bem-vindo, ele é fundamental para lubrificar a engrenagem. Pode prejudicar a campanha? Claro que pode, mas é um risco calculável. E se eu sou o presidente do Juventude, eu pegaria, porque não adianta ficar pensando em somar pontos e não ter dinheiro para pagar os jogadores. Então o Clube de Caxias entra na rodada com 20 pontos. Ainda está tranquilo, mas caso perca esse jogo para o São Paulo, dependendo da combinação de resultados, não estará sendo assim, digamos, ameaçado pelo rebaixamento, mas já começa a namorar com o Z4. E o Grêmio? Bom, o Grêmio jogou contra o Vitória, o seu jogo decisivo, não considerando questão dentro das quatro linhas, técnicas, rodadas a vir, pontos a disputar, não, mas até uma questão psicológica. O Grêmio precisava vencer a qualquer custo, porque o Vitória era um time de confronto direto e o tricolor jogava em casa, mesmo não sendo na arena, era no Rio Grande do Sul, e segundo seu técnico, o Grêmio no Rio Grande do Sul, em qualquer estádio, estaria em casa. Então o Grêmio fez a lição de casa. É para comemorar? Não. É para respirar aliviado. Porque o time mostrou os mesmos problemas. É só olhar e ver que não é só uma questão de contratar, tem que montar um esquema tático, tem que treinar marcação, tem que treinar contra-ataque, tem que treinar finalização. Sim, o Grêmio precisa de treino e preparo físico. Mas pelo menos chegou aos 14 pontos. Ah, quer dizer que agora está tranquilo? Não. Agora ele entrou na faixa de preocupação. Mas saiu um pouco da situação de desesperado. É um alívio. É um alívio, mas momentâneo, porque tem o Corinthians, que é outro jogo decisivo e precisa ganhar. Poxa, mas é lá em São Paulo, o Grêmio não costuma ir bem em São Paulo, o Grêmio não joga bem dentro de casa, o Corinthians é uma massa, vai lotar o estádio por isso mesmo. Porque, apesar de todos esses contras, tem a questão de que Corinthians é concorrente direto. E um time, para se manter na Série A, tem, sim, que vencer os jogos com aqueles que disputam para não cair. Então o Grêmio teve um alívio, deu o primeiro passo. Vamos ver o que ele fará em Itaquera.
O clube, o time precisa se arrumar e somar pontos, pois tem que chegar no 19º jogo, que equivale ao encerramento do primeiro turno, com no mínimo 20 pontos, para estar numa situação preocupante, mas tendo que fazer 25, 26 no segundo turno. É uma missão fácil? Não, longe, principalmente com a bola que o Grêmio tem apresentado, mas sai fora do patamar missão impossível. E o Inter? Bom, o Inter está comprovando o que a gente já esperava. Quem assiste Sofá de Pobre sabe que dizia, coisa de gremista, sai secador. Não. O futebol não tem lógica, mas tem um histórico. A torcida colorada estava numa euforia com o dinheiro gasto, com Borré, com Alário. Poxa, e estava na cara que esses jogadores eram as sobras da Europa. Que são bons jogadores? São. Estão até num nível acima do que a gente joga hoje no Brasil, que é algo parecido com o futebol. São. Mas não são jogadores de solução, como também não é o Ener Valencia, um belo centroavante. Eu gostaria de ter um Ener Valencia no Grêmio. Mas não é aquele cara assim que a gente possa esperar que seja um Suárez que resolva a maioria dos jogos. Não, ele vai ter boas partidas aqui, vai cair ali, é temperamental, ele briga com o companheiro, ele é problema de vestiário, ele briga com o árbitro, ele perde a cabeça. Então o Inter não era aquele terceiro caroço do abacate que a imprensa gaúcha e que os torcedores acreditavam. E o resultado está aí. Eliminado da Copa do Brasil, tendo um jogo decisivo contra o Rosário, que não vai ser fácil. Mas é dentro do gigante da Beira-Rio. Pior, que é onde o Inter não tem conseguido impor a vantagem do mando de campo. Vai encarar a Argentina e ainda entra todo desmanchado. Esse elenco maravilhoso mostra que não tem tantas peças de reposição assim. E o Inter perdeu para o Botafogo. Mais uma derrota. O Inter também não consegue fazer gol em ninguém. E o Inter está com 19 pontos. Agora, engraçado, né? O Grêmio está com 14, é arerê. O Inter com 19 é o quê? Jogando a bola que joga. Porque esqueçam, lutar por Libertadores, quem sabe lutar por título, aí é palhaçada. Aí é fanatismo demais. O Inter com a derrota contra o Botafogo, entrou no grupo preocupante. Longe de ser desesperadora a situação dele. Mas preocupante com preocupante, Grêmio Internacional hoje tem um empate técnico na tabela. Aí alguém vai dizer, como empate técnico? O Inter está a 5 pontos do Grêmio. Não, mas vem cá. O Inter não disputa permanecer na Série A contra o Grêmio. Disputa contra outras equipes que estão mais próximas. E nós vamos ver a realidade da situação agora, que o próximo jogo, a próxima rodada, o Inter não entra em campo. Então a partida contra o Fortaleza foi adiada. O que quer dizer isso? Que os resultados vão colocar a classificação do Inter, desconsiderando o número de jogos que ele tem a menos, mas isso aí não quer dizer absolutamente nada. Pode ser vantagem, pode ser desvantagem. Aí ele pode ganhar esses pontos, sim, mas os adversários já ganharam. É aquela coisa assim, do pombo voando e o pombo na mão. Mas daí, dependendo dos resultados da próxima rodada, o Inter estará a 1 ponto, máximo 2 pontos do Z4. O que não é aquela situação, né, aquele voo em céu de brigadeiro. Não. O segundo turno do Internacional dependerá das mesmas condições que o segundo turno do Grêmio e do Juventude. Eles terão que mostrar o que não mostraram até agora. Mas o Juventude foi acima do que se esperava, sim. Mas não mostrou o suficiente até agora de se manter na Série A. Então, será uma nova história. E no final, para nós agora, que não temos o poder mãe de Ná de premonição, só resta torcer que nenhum dos 3 caiam. Poxa, considerando tudo que esses clubes enfrentaram, eles merecem permanecer na Série A, virar a página, apagar esse ano que deu tudo errado e voltar melhorzinho, não digo forte, mas melhorzinho em 2025. O Juventude, por tudo que já falamos. Sem dinheiro, perdeu o treinador, enfrentou as chuvas, o problema das enchentes. O Grêmio, o Grêmio afundado nas enchentes do Guaíba, ainda não conseguiu jogar dentro da sua casa. O Internacional com os problemas das enchentes, e o problema do time tão caro não engrenar. Mandaram o técnico embora, mas contrataram o Roger. O Roger não é um grande treinador? É. Mas eu repito, o futebol não tem lógica, mas tem passado, tem história, tem currículo. Eu, particularmente, acho que Roger não é treinador para pegar bonde andando. O currículo do cara diz, ele entra
pega um amontoado de jogadores, monta sua base e forma um time competitivo, como ele fez com aquela equipe montada em 2016 no Grêmio, que ele entregou de mão beijada para o Renato para ser campeão da Copa do Brasil e disparar. Esse é o Roger. Então o Roger entra, do nada monta um time, faz um excelente trabalho, no meio do caminho perde o vestiário, o time começa a desandar, aí ele sai sem conquistar título, sem conquistar nada, mas deixando a sua marca. Entrando no meio do caminho, num time recheado de estrelas, de egos inchados, muitos descontentes com a saída do Kudê, é um desafio. É um novo e poderoso desafio, que seria muito mais fácil com o Abel. Mas essa história de Abel, podem esquecer, o Abel não sai mais do Rio de Janeiro, questão familiar, ele não precisa mais, ele quer ficar perto da família. Abel não vem, é muito complicado ele vir. E mesmo que venha, será um homem dividido entre estar lá e estar cá. Essa história de ser dividido entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, o Grêmio sofre as consequências. Então tá complicado. Mas vamos torcer que todos permaneçam. Agora, se um cair, será triste. Se dois caírem, será, sabe, uma tragédia. Agora, os três caindo, então, apaga tudo, Federação Gaúcha, Futebol Gaúcho, e começa do zero. Porque será a prova que está tudo errado. É claro que eu não vou dizer que concordo com a tese do tudo errado, mas eu não tenho como discordar do que o que acontece hoje nos gramados gaúchos com as nossas equipes estar longe de exemplo de um trabalho bem feito. Porque além da Série A, os clubes estão com esses problemas, na Série C, o Ipiranga está, sabe, nadando para chegar entre os 8 primeiros para ir para a próxima fase. Caxias está desesperado para fugir do rebaixamento. E o São José já caiu. O único alento é a Série D, que os clubes gaúchos estão muito bem. A Avenida já classificada na primeira fase, o Brasil está por um risquinho, e o Novo Hamburgo depende de uma combinação de resultados que está na mão dos gaúchos. Porque se o Brasil vencer o Concórdia e o Novo Hamburgo fizer o dever de casa vencendo o Barra, dos 4 classificados, o primeiro será o Cianorte e os outros 3 serão gaúchos, o que será um alento. Então, gente, está complicado. O futebol gaúcho hoje é a mutação piorada do que já foi um dia.